Em 2010, 78% dos brasileiros eram contra a legalização do aborto. Em 2016, o resultado se repetiu. Os números são do Ibope. Como a Câmara é constituída por 513 deputados eleitos por este mesmo povo, há forte resistência a qualquer projeto nessa direção. O PSOL sabe disso. Em 2015, a relatoria de um projeto de lei apresentado por Jean Willis caiu nas mãos do evangélico João Campos e a tramitação emperrou. Por isso, o partido recorreu no dia 6 de março ao STF para tentar descriminalizar o aborto cometido até 3 meses de gravidez. Os socialistas apostam no ativismo judicial de ministros não eleitos pelos brasileiros, mas dispostos a legislar em lugar do Congresso. Claro que o PSOL tem razões para isso. Primeira, 7 dos 11 atuais membros da corte foram nomeados pelos governos do PT, apoiados pelo PSOL, incluindo a presidente Carmen Lúcia, indicada por Lula. Segunda, 6 dos 7 atuais ministros que participaram do julgamento sobre o aborto de fetos anencéfalos votaram a favor da legalização naquele caso, incluindo Rosa Weber, que agora é a relatora da ação do PSOL no STF. Terceiro, Michel Temer só teve o aval que buscava de Carmen Lúcia para indicar a vaga deixada por Teori Zavascki, o amigo e então ministro da Justiça Alexandre de Moraes, de cujas posições em diversos temas ela não gostava, porque estrategicamente vazou como alternativa o nome do presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho, de perfil ainda mais conservador, logo fritado também pela imprensa. Quarto e principal motivo: a primeira turma do STF, da qual 4 dos 5 membros foram indicados por Dilma, abriu precedente para a legalização do aborto ao revogar em 29 de novembro de 2016 a prisão preventiva de 5 funcionários de uma clínica clandestina de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e declarar, indo além do necessário ao pedido de habeas corpus, que a prática não é crime se realizada até 3 meses de gestação. O voto vencedor foi o de Luiz Roberto Barroso, que tem mais de 3 meses de vida, claro, acompanhado por Rosa Weber e Edson Fachin, enquanto Luiz Fux e Marco Aurélio Mello, o único não indicado por Dilma, mas por Fernando Collor de Mello, seu primo, limitaram-se a concordar com a revogação, sem se manifestar sobre a descriminalização defendida pelos demais. A ação do PSOL dá agora prosseguimento ao ativismo de Barroso, buscando aplicar a outros casos a declaração adicionada àquele. Mas quem é Barroso? Antes de virar ministro do STF, Barroso foi, em 2012, o advogado da causa de liberação do aborto de fetos anencéfalos, em defesa dos interesses da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Dilma nomeou Barroso para a corte em 2013, sabendo disso, mesmo tendo dito a católicos e evangélicos há 4 dias das eleições de 2010 que era contra modificar a legislação. Eu não sou a favor de modificar a legislação. Em 2013, o Globo publicou uma entrevista na qual Barroso, com 3 meses de STF, confessava na prática que o caso dos anencéfalos fora apenas pretexto para a legalização irrestrita. Eu analisei minuciosamente no meu blog as posições de Barroso naquela entrevista e no recente voto pela descriminalização do aborto até 3 meses de gestação. Os truques retóricos e estatísticos são tantos para engambelar a plateia, driblar o ordenamento jurídico e usurpar o poder legislativo, lá onde cada um desses truques seriam confrontados, desmascarados em dezenas de sessões sobre o eventual projeto de lei, que eles não cabem todos nesse vídeo, de modo que destaco apenas um. Barroso afirmou que não há solução jurídica para a controvérsia sobre o status jurídico do embrião, alegando que ela dependerá sempre de uma escolha religiosa ou filosófica de cada um a respeito da vida. Na verdade, quando Barroso não concorda com a solução jurídica, diz que ela não existe. O artigo 4º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. O curioso é que, em artigo de 2010, o próprio Barroso registrou por 2 vezes a força do Pacto de San José da Costa Rica, que ele agora omite. A. Afirmou na página 14 que a dignidade da pessoa humana foi um dos fundamentos para a mudança jurisprudencial do STF em tema de prisão por dívida, passando-se a considerar ilegítima sua aplicação no caso do depositário infiel. Este caso específico não importa aqui, mas sim o começo da nota de Barroso que detalha o entendimento do STF na ocasião. Abre aspas.
O entendimento que ao final prevaleceu é o de que o Pacto de San José da Costa Rica, tratado sobre direitos humanos, tem estatura supralegal e prevalece sobre a legislação interna brasileira que a autorizava. Fecha aspas. Destaco, estatura supralegal que prevalece sobre a legislação interna brasileira. B. Barroso também citou na página 21 a relevância do referido pacto, ratificado pelo Brasil em 1992, no manancial de documentos internacionais que podem servir de base para os propósitos de definir conteúdos laicos, politicamente neutros e universalizáveis. Pois é, os documentos internacionais, em geral, são relevantes para servir de base aos propósitos de Barroso, até que firam as causas que ele defende.